O jornalista e apresentador de telejornais Paulo Henrique Amorim faleceu esta manhã no Rio de Janeiro. Ele tinha 77 anos. E eu vou dar aqui a minha opinião como alguém conservador, como alguém cristão, como alguém de direita, porque todo mundo que acompanha a vida política no Brasil sabe que o Paulo Henrique Amorim era um ativista, assim, dos bem ativos mesmos para o lado da esquerda. Devo dizer aqui que discordava completamente das coisas que ele dizia. E digo mais, eu discordava de uma maneira que não era mais uma questão de concordar ou discordar. Você discorda se você quer sair à noite, você concorda se você quer comer uma certa comida, mas existem certas coisas que você sabe que é o certo e o que é o errado. As coisas que o Paulo Henrique Amorim fazia e dizia, na minha opinião, não eram cabíveis à discussão. Eram completamente erradas. Em diversas vezes eu achava que ele se usava da má fé para favorecer os seus argumentos, para favorecer o seu lado político, o seu lado ideológico. Mas eu também devo dizer, diante de tudo isso, porque sempre acontece quando alguém do lado oposto morre ou sofre algum tipo de acidente, a gente tem que entender que a morte nunca é o caminho. A gente nunca pode festejar a morte de alguém, mesmo que essa pessoa seja a pior pessoa do mundo. E por que eu estou querendo dizer isso? Ah, meu Deus do céu, se o estuprador de não sei quem morrer, você não vai comemorar? Eu estou querendo dizer que só o fato dessa pessoa ser uma pessoa ruim, só o fato dela ter esse rótulo que eu acabei de mencionar, já é motivo para você não comemorar. Você por acaso se sentiria feliz em vingar a morte do seu pai que foi assassinado? Eu tenho certeza que você não ficaria feliz com isso. Talvez você sentisse algum tipo de alívio, dependendo, mas você não ficaria feliz. Então, você nunca deve desejar a morte de alguém, porque só o fato de você querer que alguém morra já é sinal de que as coisas estão muito erradas. Essa pequena analogia eu faço para o lado do Paulo Henrique Amorim. O meu desejo pessoal é que a pessoa sempre se recupere. Sabe aquela história de que bandido bom é bandido morto? Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acho que se esses presos pudessem ser recuperados, seria muito melhor, com raras exceções aí daqueles que cometem crimes hediondos. Mas a gente sabe que na maioria das vezes isso não vai acontecer, o nosso sistema não favorece esse tipo de coisa. Então é o que eu desejava para alguém como Paulo Henrique Amorim, que de uma certa forma alguma coisa acontecesse na mente dele e ele conseguisse entender que as coisas que ele está fazendo é errado. Vou repetir aqui, eu jamais desejaria a morte de alguém, mas eu não posso fazer aqui um discurso demagogo dizendo que o Paulo Henrique Amorim era o melhor jornalista do mundo. Eu vou fazer um elogio aqui então, só para não dizer que não fiz. O cara era um ótimo orador, era um ótimo comunicador, ele sabia expressar a sua mensagem como ninguém. Eu, de certa forma, tinha inveja quando eu via os vídeos dele, que ele conseguia prender você nos vídeos. Eu queria conseguir fazer mais isso aqui no meu canal. Espero conseguir um dia. Tá aí um elogio, uma coisa que eu admirava no Paulo Henrique Amorim. Mas isso não é nem de perto as partes que eu não gostava nele. Vou repetir aqui, as coisas que o Paulo Henrique Amorim dizia, o lado político ao qual ele favorecia, para mim são os maiores problemas não só do Brasil, mas do mundo. Eu estou falando do esquerdismo, socialismo, comunismo. Então você vai me ver por aí, por exemplo, retuitando tweets de pessoas falando menos um comunista no mundo, menos um traidor no mundo. Você jamais vai me ver fazendo esse tipo de coisa. E eu já faço um apelo aqui para as pessoas que estão vendo o meu canal para que não façam o mesmo. Só o fato de uma pessoa do lado opositor ter morrido, isso gerar uma certa comemoração de alguns poucos, isso já mostra o quanto as coisas estão muito ruins e precisam mudar. O que eu desejo de verdade é que quando eu vejo alguém falando algum tipo de besteira, alguém favorecendo um lado político que eu acho nocivo demais para o país, eu desejo que a própria população filtre esse tipo de comportamento e essa pessoa seja esquecida. Ah, meu Deus do céu, o comunismo é sensacional. Aí no dia seguinte esse cara não está mais dando audiência, ele é demitido. Aí você vê muitas pessoas se manifestando contrário àquele pensamento que ele está falando. Mas jamais a morte, jamais podemos comemorar esse tipo de coisa. Então ficam aqui os meus pêsames ao Paulo Henrique Amorim e à família dele. Um excelente comunicador, um excelente orador, mas, na minha opinião, um péssimo jornalista. Por esse vídeo é isso, meus amigos. Vocês fiquem com Deus e até mais.